Ai, gente, o segundo ato do musical Wicked chegou nas telonas prometendo manter aquela grandiosidade do primeiro filme. Entretanto, o resultado que chegou nas nossas mãos teve um efeito, vamos dizer assim, contrário do início da história. As Bruxas de Oz voltaram, como prometido, obviamente, e sendo coerente com a Broadway, né, pra justificar e fechar todos aqueles cadeados abertos no ano passado que nós já discutimos sobre isso, né. Pode parecer um pouco confuso uma narrativa paralela com o filme Mágico de Oz, que se passa antes, durante e após o longa de 39, né. Mas a gente sabe dessas conexões, e sabendo das conexões e do suporte total do primeiro filme, o papel aqui nessa segunda parte seria somente manter o universo e focar na relação entre as amigas, né, de lados políticos opostos. Pronto, só isso. Mas a gente tem uma experiência, dessa vez, muito maçante, com déjà vus, com mais pontas soltas, magias sem explicação, personagens esquecidos e um movimento grandioso se tornando palha seca. A direção de Jon M.Chu continua valorizando muito as protagonistas até o último suco, deixando os coadjuvantes sem base e profundidade, que era isso que eu esperava nessa segunda parte. A dupla, né, a Ariana Grande e Cynthia Erivo, né, ela tem uma sintonia e uma química muito peculiar, que a gente já tem visto aí nas entrevistas, né? Elas entregam dramaturgia, vocais, emoção, closes, mas se torna muito monótono e previsível ao já sabermos do que acontece, né? E a gente já ter sido apresentado aqueles arcos de apresentação nas 3 horas do primeiro filme. E falando de arco das personagens, o arco das protagonistas, elas têm um hype em excesso e só vira num clímax corrido e pobre. Aí eu fiquei pensando, sério que foi tão fácil assim? Era isso? Era só isso? E sabe que é tão fácil quando a conclusão de Wicked é você se inscrever aqui no meu canal pra gente não perder e pra vocês não perderem nenhum debate e acompanhar tudo que é de interessante sobre cinema. Então, ativa o sininho pra você não perder nenhuma pauta nova e não se esqueça de comentar a sua opinião, tá? Porque aqui é um canal de mão dupla. Além dos personagens chapados, todo o grande potencial perdeu profundidade. As músicas, a fotografia, que já não tinha tanta profundidade de campo como falamos lá no primeiro filme, né, na primeira crítica. O humor e até mesmo o eixo político principal foi abafado pelo romance Água com Açúcar, dando espaço para um melodrama com um efeito sonífero em qualquer ser humano. Estou sendo sincero aqui. A trilha musical de um filme musical deve impactar, né? Mesmo sendo uma adaptação da Broadway. Não necessariamente ser chiclete, tá? Vamos saber diferenciar isso, impacto e ser chiclete e streaming. Mas tem que ter um mínimo de suporte narrativo e também fantasioso. Aqui ela não cumpre nenhum dos dois efeitos. São choramingos e replicações nostálgicas do primeiro ato. Somente isso. Em alguns momentos, beira a explicação excessiva num repeat crescente para explorar o potencial vocal das protagonistas. Aí você fica, essa música não acaba nunca. Que era o que você deveria ficar imerso, né? Até mesmo a mixagem de som entrega um papel correto. Ok. Mesmo que eu tenha sentido falta de um som ambiente que me faria imergir mais em Oz, a mixagem ela cumpre ali o seu papel. As técnicas, no geral, parte técnica, eu já falei na primeira parte, né? Eu já falei, vou botar até um card em algum lugar aqui pra vocês, se vocês quiserem revisitar, né? Quando se fala em direção de arte, fotografia, design de produção, isso tudo a gente já esmiuçou e como foi gravado junto, acaba se replicando aqui o mesmo, então não vou perder tempo falando disso. O que a gente analisa aqui nessa segunda parte é mais a mise-en-scène, é o roteiro e toda essa dramaturgia final, de finalização de história, né? E aí, foi um domingo de feriado, o cinema inclusive estava vazio, sem aquele frenesi que eu tava esperando. Alguns casais na sala isoladamente e uma moça na cadeira após a minha. E aí, gente, essa moça aparentemente fã de Wicked, porque ela tava caracterizada de bruxa e batom preto e tal. Ela se debulhava em lágrimas aos soluços e ela se retirou logo no início dos créditos.
Por que eu tô falando isso? Bom, o cinema tem o seu papel como arte. Eu, particularmente, achei o filme péssimo e choraria pelas 2 horas jogadas fora da minha vida. Sério. Porém, essa moça de batom preto, ela ficou tocada. Algum gatilho ela teve, alguma amizade que se afastou, algum romance que não voltou. E por ser uma cartaz superficial, sim. Pode ser, sim, uma cartaz superficial. Porém, sem reflexão, também. Mas o cinema continua encantando. Para Wicked Parte 2, eu dou 2 estrelas e meia. E, para quem conseguiu sair chorando, como essa moça, por favor, me conte aqui nos comentários o motivo. É curiosidade mesmo. Essa crítica foi escrita no dia 23/11/2025 por Mengui.